Bom, pessoal, vamos falar então um pouco sobre o tratamento farmacológico da obesidade. Primeiro vamos começar com alguns conceitos gerais. Assim. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o tratamento de primeira linha para a obesidade não é remédio. Tá? Então a gente não deve usar medicamento, só medicamento para tratar a obesidade. Sempre vai ter dieta e atividade física juntos. Os medicamentos são uma das armas possíveis. Assim. A segunda coisa é que a gente tem estudos de eficácia desses medicamentos, mas não é uma bala mágica. Assim, a gente vai ter uma perda de peso de algo em torno de 5 a 10% nos melhores estudos, assim, nos melhores medicamentos. O terceiro ponto muito importante é a segurança dessa estratégia. Esse é o grande ponto. Assim, os medicamentos que a gente tem para obesidade, vários saíram do mercado exatamente por falha em demonstrar segurança, ou seja, são medicamentos que não são seguros, têm muitos efeitos colaterais. Então, sempre que a gente estiver falando de um medicamento novo ou de alguma estratégia farmacológica para tratar a obesidade, a gente tem que se perguntar se ela é segura o suficiente. E um outro ponto importante é a questão do reganho de peso. Assim, o ideal é que a gente tenha uma estratégia de controle da obesidade que seja crônica, assim, para sempre, porque a obesidade é uma doença crônica. Então a gente tem que pensar nela como uma doença crônica. Não adianta a gente fazer uma intervenção que a pessoa vai perder um monte de peso e depois vai ganhar todo o peso de novo, que isso do ponto de vista de saúde a pessoa foi praticamente inerte, assim, a gente não trouxe nenhum benefício. Então, o tratamento medicamentoso ele não cura a obesidade, ele pode ser utilizado em alguns pacientes bem selecionados. E aí a gente tem que fazer isso, a gente tem que individualizar o tratamento. Normalmente se usa em pessoas que tenham tentado já dieta, atividade física de uma maneira adequada, né? Tipo, tentar, tem que ir no nutricionista, fazer acompanhamento, mostrar que está fazendo dieta e só com isso não está conseguindo emagrecer, daí esse paciente seria um candidato, e que ou tenha uma obesidade de verdade, né, obesidade com IMC acima de 30, ou então sobrepeso com comorbidades associadas ao sobrepeso. Então, esses pacientes possivelmente possam ser candidatos. Um outro grupo de pacientes que parece ser um bom grupo de candidatos é aqueles pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica e que daí às vezes estão tão obesos que a própria cirurgia fica tecnicamente difícil. Então, se usa algum medicamento antes para tentar deixar o paciente em melhores condições para a cirurgia. O tratamento também a gente tem assim, vocês podem ver aqui que a gente tem aqui os medicamentos que a gente tem aprovados hoje para obesidade, e os estudos que a gente tem são estudos assim, de no máximo 4 anos para Orlistat, o do liraglutide há 2 anos, faltou aqui, sibutramina 2 anos também, então as anfetaminas são tudo com um estudo muito curto, assim, não tem nenhum estudo de anfetamina com mais tempo do que 52 semanas, que são 6 meses, não, um pouco menos até. Então, assim, a gente tem essa limitação de tempo, como a gente estava falando antes, a gente tem que, eles podem ser utilizados, mas a gente vai utilizar normalmente por esse período, assim, não dá para ficar usando sibutramina por 20 anos, porque ninguém sabe o que acontece com quem toma sibutramina por 20 anos. Então, a gente tem que ter essa em mente que a gente vai ter um período que a gente vai poder usar. Sempre que a gente for prescrever, a gente vai ter que monitorar o paciente para ver se ele está perdendo peso, porque também, se estiver prescrevendo um medicamento para o paciente perder peso e ele não estiver perdendo peso, pode parar o medicamento, porque ele não está funcionando. Então, existe a recomendação, assim, de alguns meses depois, 3, 4 meses depois do paciente começar o medicamento, tu pesar o paciente. Se ele perdeu 5 a 10% do peso, ok, o medicamento está fazendo efeito, continua o medicamento. Se ele não perdeu, para o medicamento. Os efeitos adversos vão variar de medicamento para medicamento, mas a gente, pelo menos frequência cardíaca e pressão arterial são dois parâmetros que a gente usa, porque os medicamentos mexem muito com isso. E se um primeiro medicamento não funciona, a gente trocar por um segundo, ninguém sabe se funciona ou não, essa estratégia ainda não foi testada. Quando a gente vai ver o que a gente tem disponível, a gente tem esse problema, né, que os medicamentos para obesidade eles são muito alardeados pela mídia, então a gente tem uma influência grande da mídia, da política na prescrição desse tipo de medicamento. E sempre é assim, né? É um milagre, é a super pílula. Então são sempre matérias que jogam os pacientes para dentro dos frascos de medicamento, assim, achando que aquilo vai resolver o problema deles, quando isso nada disso é verdade. Hoje no Brasil a gente tem esses medicamentos aqui aprovados para tratamento de obesidade. Então a gente tem um grupo das anfetaminas e seus parceiros, assim, que é a sibutramina, lorcacerina, que são fármacos que têm ação no sistema nervoso central. A gente tem o Orlistat, que diminui a absorção de gordura, e a gente tem a liraglutida, que é um medicamento que a gente falou na aula de diabetes, que também já foi aprovado para obesidade. E daí a gente tem os medicamentos de uso off-label, ou seja, eles não foram aprovados para ser usados em obesidade, são medicamentos que foram feitos para outra coisa, e que acabam sendo usados como tratamento de obesidade também, mesmo não tendo sido testados adequadamente para isso.
A gente vai falar um pouquinho de cada um, assim. As anfetaminas são todas essas, ó. Anfepramona, fenoproex, mazidol e fentermina. Eles são medicamentos muito antigos, da década de 50. Eles foram inicialmente testados como antidepressivos, e daí acabaram não funcionando para isso e acabaram sendo utilizados para obesidade. Muitas vezes os medicamentos vão ver que são assim, eles vêm de uma outra coisa, assim, as pessoas começam a emagrecer quando estão tomando, e daí eles são testados e funcionam para obesidade. Como a gente falou antes, os estudos são muito limitados, são estudos antigos, com poucas semanas de segmento, e eles são medicamentos que causam muitos efeitos colaterais, assim, por isso que eles saíram do mercado por muito tempo. O método de ação, o mecanismo de ação deles é a inibição do apetite por ação noradrenérgica no centro da fome. Assim. Eles são simpático-miméticos, então eles são medicamentos que muitos dos efeitos colaterais são por isso também. Quando a gente vai olhar para a evidência, é isso, assim, são estudos pequenos, ensaios clínicos pequenos, muitos publicados na década de 70, 80, até tem um estudo mais novo agora aqui do Brasil, de São Paulo, mas que mostrou resultados parecidos, assim. São estudos que não avaliaram desfecho adverso de maneira adequada, a gente não sabe o que acontece em longo prazo. E o efeito das anfetaminas é isso aqui, ó, é 4, 5 quilos, é aquela coisa, dos 5 a 10% do peso na melhor das hipóteses, né? Isso aqui é 4 quilos em pessoas de 100 quilos, em geral. Então é 4% do peso. O problema das anfetaminas é que elas têm muitos efeitos colaterais, elas têm um potencial de abuso e dependência bastante grande, assim, por ser simpático-miméticos, elas acabam causando efeitos positivos, assim, que as pessoas acabam ficando viciadas, assim, entre aspas, por esses medicamentos. Além disso, tem insônia, boca seca, constipação, elas têm os psiquiatras que acabam depois atendendo esses pacientes, dizem que existe é quase uma síndrome das anfetaminas, assim, que é tipo uma esquizofrenia paranoide, assim, que pode ser desencadeada por anfetamina. E lembrem que a metanfetamina, que é uma droga, ela é tipo uma anfetamina, assim, é mais ou menos o mesmo o grupo farmacológico. Os efeitos mais temidos, na verdade, são aqueles sobre o sistema cardiovascular, né, além dessa questão psiquiátrica e de dependência. E por isso, esses medicamentos eles não são vendidos em quase lugar nenhum. Assim, nos Estados Unidos existe só a anfepramona, na Europa não tem. E aqui no Brasil a gente tinha as anfetaminas, elas foram proibidas aqui por volta de 99, por aí. Foram proibidas pela Anvisa. A Anvisa tirou do mercado por ausência de estudos que comprovassem eficácia em longo prazo e que tivessem dados de segurança adequados. E aí, acho que no ano passado, no ano retrasado, uma lei do Congresso Nacional recolocou esses medicamentos no mercado, tipo, ignorando a decisão anterior da Anvisa. Hoje em dia a gente tem anfetaminas disponíveis e elas são medicamentos que já foram os medicamentos. O Brasil foi o maior prescritor de anfetaminas no mundo e provavelmente vai voltar a ser nos próximos anos. A sibutramina, por sua vez, ela é tipo uma anfetamina, também ela é do mesmo grupo, e o mecanismo de ação dela é inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina, assim, ela tem efeitos menos importantes sobre o sistema simpático, então. E ela também, de novo, é um medicamento que ela foi desenvolvida para ser um antidepressivo e acabou virando um medicamento para obesidade. Ela também tem estudos que mostram um efeito sobre o peso parecido, 2 a 4 quilos, então 5 a 10% do peso, na melhor das hipóteses. Ela tem uma meia-vida um pouco maior que as anfetaminas, então ela não causa assim tanta dependência, não tem aquela questão da dependência de usar como rebite, isso a sibutramina não tem. Ela também foi um medicamento que foi muito prescrito, em 2010 ela saiu do mercado nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, e depois a própria Abbott, que produzia a sibutramina mais famosinha, assim, um medicamento de referência, que era o Reductil, também tirou ela do mercado, por causa desse estudo aqui, que é o SCOUT. Esse estudo ele é um ensaio clínico randomizado com 10 mil pacientes, um dos maiores ensaios clínicos que já se fez em obesidade, esse aqui, e que ele avaliou o uso da sibutramina em pacientes que tivessem ou 55 anos mais doença cardiovascular ou diabetes. Então o paciente tinha que ter um risco maior para ter doença cardiovascular. E o que esse estudo mostrou é que depois de 60 meses, que era o tempo de estudo, aqueles pacientes que utilizaram sibutramina, eles aumentaram a taxa de eventos cardiovasculares, em especial AVC e infarto. Então, por isso ela saiu do mercado, porque apesar de ela reduzir o peso, ela acabava causando esses efeitos. E nesse estudo, todo mundo que no início do uso vinha ter hipertensão por causa do medicamento, aumenta a frequência cardíaca, era retirado do estudo.
Então ainda era uma população selecionada que teoricamente tem menos eventos adversos à sibutramina e mesmo assim eles tiveram mais. Então por isso ela saiu do mercado em vários lugares. Aqui no Brasil a gente tem sibutramina e tem as anfetaminas. Tá? Para prescrever isso, vocês vão ter que ter uma receita B2, que é uma receita azul, que não é azul normal, é uma receita diferente da azul. E além disso, você tem que fazer esse questionário aqui, que é tipo um consentimento informado, assim, exatamente por esses medicamentos terem esse risco maior de eventos adversos. A gente não saber direito o que a gente está fazendo quando a gente prescreve eles, é que a gente tem que fazer isso. O paciente tem que assinar junto com a gente que ele está ciente dos riscos. Tudo isso para dizer para vocês que são medicamentos que a gente tem que usar o mínimo possível. Né? Idealmente a gente não deve prescrever esses medicamentos, porque a gente não sabe o quão mal a gente vai estar fazendo para os nossos pacientes com um benefício muito pequeno. Então, se fossem medicamentos maravilhosos, que as pessoas perdessem muito peso, tudo bem, mas vocês viram ali que a perda de peso é alguma coisa em torno de 5% do peso, e além disso a gente ainda tem efeitos adversos importantes e graves, né? Infarto e AVC são dois efeitos adversos que a gente não gostaria de ter prescrevendo um medicamento para o nosso paciente. Bom, além dessas, a gente tem também a lorcacerina, que já está aprovada aqui no Brasil, mas ainda não tem para vender por uma questão de regulação de preço e tal, mas até a última vez que eu olhei não tinha disponível para venda, mas ela já está aprovada no Brasil. Ela também mexe com receptores de serotonina, só que ela tem uma seletividade pelos receptores muito maior, no receptor mais importante, que é o 2C, que é o que mais controla a fome. Então, por isso, ela diminui bastante a chance da pessoa ter efeitos cardiovasculares, são causados pela ativação do receptor 2B. Ela também, de novo, perda de peso normal, 3 a 4 quilos. E ela já tem estudos assim que mostraram, além de perda de peso, como vocês podem ver nesse estudo aqui, um estudo publicado no New England, além das pessoas perderem peso, elas também diminuíram alguns marcadores de doença cardiovascular, não doença cardiovascular em si, tipo pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol. Então ela parece ter um efeito menos ruim em relação aos outros medicamentos, e por isso ela é um medicamento que tende, quando entrar no mercado, a ser mais utilizado que as próprias sibutraminas, anfetaminas em si. Uma coisa que é legal de ver nesse estudo, assim, que foi importante, que assim, as pessoas realmente perdiam mais peso, ó, saíram de 100 quilos, o grupo que tomava lorcacerina chegava a uma coisa em torno de 94, 95, só que quando a gente, depois esse grupo era novamente randomizado para continuar a lorcacerina ou parar a lorcacerina, vocês viram que todo mundo que parou voltou ao peso inicial, né? Então ela ficou com o mesmo peso do placebo, na verdade. Então ela tem um efeito quando a pessoa está tomando, quando a pessoa para de tomar, tem uma chance grande de reganho de peso, que é um problema, né? Os efeitos adversos, como eu falei antes, são leves, assim, a cefaleia, a náusea, nada muito importante, assim. E ela não causa valvopatia, efeitos neuropsiquiátricos como as outras anfetaminas. O orlistat, por sua vez, ele é um medicamento que tem uma ação diferente, ele inibe a absorção de gordura, então ele vai se ligar aqui na lipase gastrointestinal, então a pessoa não vai absorver gordura que ela come, então essa gordura ela vai ser eliminada nas fezes. E aí é assim que ele funciona, a pessoa não absorve gordura e acaba perdendo peso porque não absorve gordura. O problema disso são os efeitos colaterais que isso causa, né? Porque os efeitos colaterais do orlistat são basicamente por causa da gordura que fica nas fezes, a pessoa vai ter diarreia, flatulência, incontinência fecal, enfim, são efeitos que muitas vezes as pessoas não conseguem tomar remédio por isso. Ele é interessante porque ele é um medicamento, um dos poucos, que diminuiu o diabetes, então em pacientes obesos, esse aqui é o estudo que mostrou isso, é o Shendos. Em pacientes obesos ele mostrou que ele consegue prevenir diabetes por perda de peso, né? Então isso é um dado interessante. E muitas vezes o que a gente vê é essa perda de peso que vocês não conseguem ver aqui agora, porque a coisinha foi por cima ali, mas é aquilo ali, alguma coisa em torno de 3 quilos, então ele é um pouco menos potente, digamos assim, que os outros, apesar de ter esse efeito bom sobre diabetes, sobre doença cardiovascular, enfim. Como eu falei para vocês, pelo menos 15 a 30% dos pacientes vão ter efeitos gastrointestinais que não vão conseguir tomar o remédio. Vai ter a questão das vitaminas lipossolúveis também, que vão ser menos absorvidas, então às vezes a gente vai ter deficiência dessas vitaminas e outras coisas bem mais raras, assim, tipo hepatite, litíase, que são efeitos menos usuais.
O liraglutida vocês já viram na aula de diabetes, então é o mesmo medicamento, ele é um análogo do GLP-1, então é um medicamento que vai lá, vai fazer as mesmas coisas que ele faz em pessoas com diabetes. O que se viu é que nos estudos, quando ele foi aprovado para ser usado para diabetes, as pessoas perdiam peso. E aí se testou se usar liraglutida em pessoas não diabéticas poderia também causar perda de peso, e isso se viu que é verdade. Então você vê, esse aqui é o primeiro estudo, um estudo de 2009, que randomizou as pessoas para 4 doses de liraglutida versus Orlistat versus placebo. E vocês vejam aqui que a dose de 3 miligramas, que é a dose recomendada para quem perde peso, para quem quer perder peso com liraglutida, as pessoas perderam até 8, 9 quilos. Então ele é um medicamento bem potente. Assim, ele é das opções que a gente tem aprovadas no Brasil, a mais potente, teoricamente. Vocês viram que no gráfico do lado que isso aqui é a porcentagem de pessoas com vômitos. Então vocês viram que as curvas, elas são, se vocês virarem um gráfico, ele fica igual ao outro. Assim, quem usou a dose maior perdeu mais peso, mas também teve mais náusea e vômito. E existe uma relação entre a pessoa ter bastante náusea e vômito, comer menos e acabar perdendo peso também por isso. Não é só um efeito, é um efeito adverso que acaba, digamos assim, ajudando o efeito terapêutico. Assim, mas é meio estranho. Assim, tu dá um medicamento que causa náusea e vômito e a pessoa fica inapetente, não come e perde peso. Mas um pouco da perda de peso, pelo menos, é por isso. Depois daquele primeiro estudo, teve um outro estudo também, em 2015, que é esse aqui, que mostrou que foi muito parecido, assim, né? Os dados são bem parecidos, ó. A perda de peso, porque eles usaram só a dose de 3 miligramas, não fizeram aquele monte de dose, também foi lá perto dos 8 quilos. E lembre-se que a dose para tratar diabetes é até 1,8, né? Até aqui. Então, para tratar a obesidade é uma dose mais alta. Qual é que são os problemas desse medicamento? Primeiro é a questão das náuseas e dos vômitos. Tem pessoas que não querem ficar com náusea e vômito mesmo que elas percam peso fazendo isso. Então, é um efeito colateral que boa parte das pessoas vai ter e algumas não vão nem conseguir usar a dose que a gente precisa. Além disso, ele é injetável, né? Lembra da diabetes? Ele é injetável. E a dose para tratar a obesidade, hoje, fica mais ou menos esse valor aqui, R$ 800 por mês. Então, é um medicamento muito caro, que a maioria das pessoas, mesmo em ambiente privado, assim, de consultório, não conseguem pagar, porque é um medicamento que acaba ficando muito caro porque é uma dose muito alta. Os outros efeitos colaterais são bem mais raros, assim, não são problema. Bom, e aí a gente vem pro lado off-label da força, né? Que é a gente usar medicamentos que não foram aprovados para tratar a obesidade, vai usar medicamentos que nunca foram adequadamente testados e por isso eles não são aprovados. Não está errado fazer isso, mas a gente tem que saber que a gente está fazendo uma conduta na qual a gente não tem um embasamento científico tão grande quanto são os medicamentos aprovados. E a gente tem principalmente essas opções aqui. A gente tem o topiramato, que a gente usa bastante aqui no hospital, vocês vão entender por quê. A bupropiona, que é um medicamento que se usa como antidepressivo e para cessação de tabagismo. O topiramato é um anticonvulsivante, dá para usar também para cefaleia, para algumas outras coisas de dor, assim. A lisdexanfetamina, que é um medicamento que é tipo uma anfetamina, também está escrito anfetamina no nome dela, mas ela é aprovada para transtorno de atenção e déficit de transtorno de atenção e hiperatividade. E combinações, quando a gente começa a misturar medicamentos, assim, a gente pode misturar quase tudo, assim, os mais comuns é tu misturar bupropiona e naltrexona, fentermina e topiramato, enfim. O topiramato, como vocês podem ver aqui, ele já foi avaliado para tratar a obesidade, mas em estudos pequenos, muitas vezes não randomizados, com várias limitações metodológicas. Isso aqui é uma meta-análise que foi feita aqui no hospital, pela Caroline Kremer, e que mostrou que o topiramato, nesses estudos com todas essas limitações, ele fazia as pessoas perderem alguma coisa em torno de 5 quilos, que dá de novo aquela porcentagem que a gente viu antes. Então, é por isso que a gente usa tanto aqui, vocês vão ver tantas pessoas prescrevendo topiramato aqui. Por quê? Porque um dos estudos que embasa o uso do topiramato para a obesidade foi feito aqui. Uma coisa muito importante, se vocês forem ler essa meta-análise, vocês vão ver que está escrito lá, é que os estudos todos têm limitações importantes, não são estudos bons, isso o pessoal deixa bem claro na meta-análise, e que a dose de topiramato, porque as pessoas perderam peso, é alguma coisa em torno de 150 a 200 miligramas, e não 50, 25 miligramas, como muitas vezes é prescrito. Então, se vocês optarem por usar topiramato, tudo bem, podem usar, mas usem na dose certa pelo menos, porque daí vocês não estão fazendo uma conduta que você tem um embasamento mínimo, que não é dos melhores, mas que existe, para as pessoas perderem peso. O topiramato ele também está numa associação, que é fentermina mais topiramato, que já tem um estudo publicado no Lancet também de algum tempinho,
mas que aqui no Brasil ela ainda não está sendo vendida, nos Estados Unidos já tem. Ela é uma combinação que as pessoas perdem bastante peso, elas perdem 10, 12% do peso. Então, e parece ser relativamente segura, assim, o estudo é bem feitinho, assim, um ensaio clínico bem feito. Então parece ser uma opção, assim, que se um dia chegar aqui a gente vai poder usar. A naltrexona e bupropiona é uma outra associação que também já tem vários estudos avaliando isso. São estudos já antiguinhos, também 2010, mas aqui no Brasil ela nunca foi lançada, assim, não sei exatamente por quê. Nos Estados Unidos ela já existe também. E também, de novo, as associações elas parecem fazer as pessoas perder mais peso e são opções que um dia pode ser que fiquem interessantes. E finalmente a Lix-dexanfetamina, ela é então uma anfetamina, ela é utilizada basicamente para transtorno de atenção. E o que ela já mostrou, e isso talvez seja um dado interessante, assim, que vai ter que ser replicado, vai ter que ser melhor estudado, num estudo ela mostrou que ela diminui binge eating, que é aquela síndrome, assim, aquela desordem onde a pessoa tem aqueles acessos que ela come muito, assim, então ela vai lá e se enche de comida, e daí muitas vezes está associado também com bulimia, tá, um comportamento bulímico. E nesse estudo aqui o que se mostrou é que contra placebo ela diminuiu os episódios de binge eating, só que é um estudo só também, pequeno, com poucos pacientes, enfim. Mas talvez seja uma desordem que a gente possa tentar tratar com esse medicamento um dia. E daí que finalmente a gente tem uma meta-análise, tá? Que é uma meta-análise em rede que tentou avaliar esses medicamentos. E daí, assim, algumas coisas importantes assim, que a gente pode ver nessa meta-análise. A primeira é que vocês vejam que a gente tem poucos estudos comparando coisas, né? A gente tem o placebo aqui com uma baita de uma bola, e assim, 4 estudos da associação da naltrexona e bupropiona, 3 estudos da locarcerina, o Orlistat é o mais estudado, então por isso eu acho que ele deve ser um dos preferidos pra gente, porque ele é um dos mais estudados. Fentermina e topiramato, 2 estudos. E a outra coisa é esse gráfico aqui, ó, que aqui é assim, quanto mais para cima aqui, mais perto do 1 aqui, é a menor chance de ter efeitos colaterais, ou seja, placebo, né? Porque o placebo não é para ter muito efeito colateral. E quanto mais para cá, é o que mais perde peso. Então o ideal seria que a gente tivesse medicamentos aqui, né? Poucos efeitos colaterais e perdendo bastante peso. E vocês podem ver que a gente não tem nada aqui, né? Por quê? Porque os medicamentos para obesidade causam bastante efeitos colaterais. Então, os medicamentos que mais perdem peso, ao mesmo tempo são os que mais têm efeito colateral. Tipo, as duas sessões é liraglutida. Então a gente tem esse problema, assim, é uma balança, entendeu? Entre efeitos colaterais e a perda de peso. E quando as pessoas quiserem perder peso, elas vão ter que pagar isso com efeitos colaterais. Bom, finalizando, então você tem que se lembrar que o tratamento para obesidade de primeira linha não é medicamentoso e medicamentos não curam a obesidade, então não tem bala mágica, não adianta, não tem que fazer a dieta, atividade física. Todos esses estudos que avaliaram os medicamentos tinham dieta, atividade física na intervenção junto, então não adianta só usar remédio. Então medicamento normalmente não é a solução para a obesidade. Se a gente optar por usar medicamentos em pacientes individualizados, a gente vai ter que ver bem direitinho nos pacientes, conversar com eles sobre os efeitos adversos, ver se os efeitos adversos são possíveis de serem induzidos naquele tipo de paciente. Pelo que a gente tem até hoje, teoricamente, o Orlistat e a locarcerina parecem ser os medicamentos de primeira linha, digamos assim, porque o Orlistat é o que mais tem estudo, inclusive diminuindo diabetes, e a locarcerina tem uma boa perda de peso com menos efeitos colaterais, mas ela ainda, você não consegue comprar ela ainda, acho que isso deve se resolver em alguns meses, enfim, acho que logo ela deve estar nas farmácias. Anfetaminas e sibutramina a gente tem que evitar ao máximo pelos efeitos colaterais, a gente tem que, essas drogas, acho que eu tento não prescrever nunca, assim, porque eu acho que elas são medicamentos que não valem a pena o que elas te oferecem de benefício contra o que tu vai ter de risco. E no futuro acho que a gente talvez tenha essa questão das combinações medicamentosas, que parecem ser as combinações que têm uma perda de peso maior, então talvez seja uma opção melhor para o futuro, assim, mas a gente vai ter que esperar, ver mais estudos, esperar ser aprovado, enfim, tem vários passos ainda para a gente chegar lá. Certo, pessoal? Então era isso sobre obesidade. Valeu!